Boa noite. Eu venho aqui trazer um estudo, como havia dito, um estudo da Bíblia para que nós possamos compreender e entender o propósito de Deus. Hoje vou deixar aqui na descrição aqui embaixo o tema do estudo é a Bíblia. Nós vamos entender o que é a Bíblia. Jesus ele diz em João 17, ele diz: santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Hoje o estudo é com a nossa amiga Maísa Ribeiro. Vai ser com a nossa amiga Maísa Ribeiro. Ela vai explicar a respeito tudo sobre a Bíblia. Hoje vamos iniciar no estudo. O estudo de hoje é sobre a Bíblia. Como Jesus diz em João 17, santificam na verdade. Então a Bíblia, você vê que a palavra de Deus, ela apresenta toda a verdade de Deus para nossas vidas. Então aqui na descrição também o estudo de hoje e com a Maísa Ribeiro. Ela vai apresentar o tema que nós iremos hoje aprender. Hoje vamos falar um pouco sobre a Bíblia. Então tudo que se refere à Bíblia, a inspiração da Bíblia. Lá em Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo diz que toda a escritura foi inspirada por Deus. Assim como Pedro 1,21 diz que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas sim homens santos falaram da parte de Deus. Amém? Então, não é eu que vou dar esse estudo hoje, mas a nossa amiga Maísa Ribeiro. Maísa Ribeiro, que você possa aprender, que você possa receber da parte de Deus esse estudo, esse ensinamento, e que Deus abençoe a sua vida. Amém? Fica com Deus, um forte abraço, e que você possa ouvir esse vídeo, e que você possa aprender tudo o que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Amém? Fica com Deus. Vamos estudar? Nós vamos poder estar juntos, pela graça e poder de Deus, falando das coisas do céu, buscando em fontes confiáveis o que o Senhor Deus quer para mim e para você. Já pegou sua Bíblia então? Eu tenho uma pergunta para você. O primeiro estudo que vamos fazer é de onde vem a Bíblia. Eu preciso comentar uma coisa com você sobre essa Bíblia que me acompanha em tantos lugares. Por anos eu tenho ido às igrejas, eu tenho ido na casa das pessoas com esta Bíblia. Essa Bíblia está comigo há quase 30 anos. Só para você ter ideia, ela está bem marcada, tem um monte de coisa nela, mas não foi a primeira Bíblia que eu tive. A primeira Bíblia que eu ganhei, eu era muito pequena, foi de uma senhora na igreja em que eu frequentava. Ela se chamava Lucas Leopoldina Silva. A igreja era lá no bairro do Limão, ali naquela região da Casa Verde, ali por perto, sabe? Nós morávamos ali quando eu era muito criança e eu lembro que uma irmãzinha ficou olhando para mim e vendo que eu amava olhar para a Bíblia dela. A Bíblia dela era muito detalhada, tinha muita coisa e ela escrevia bastante, tinha muitas anotações. E quando foi um dia de sábado que eu fui para a igreja, ela me entregou a Bíblia dela e disse: é para você. Eu fiquei tão feliz, eu guardei aquela Bíblia há muitos anos, mas essa tem me acompanhado há muito tempo. E o que é uma Bíblia? Uma Bíblia é uma coleção de livros. São 66 livros de 40 autores diferentes. Eles escreveram essa Bíblia por ordem divina. E eu quero que você veja dentro da própria Bíblia quais são as indicações que Deus tem para mim e para você, para nós entendermos sobre ela. Tá bom? Então os estudos que vamos fazer são de diferentes temas. Hoje sobre a Bíblia. Amanhã em diante você vai ouvir outras situações, como foi a criação, o que é plano da salvação, para onde vão as pessoas quando morrem, por que Deus precisa de uma igreja, o que Deus fala sobre a vida, do matrimônio, o que Deus comenta sobre a educação de filhos. Na verdade, dentro destes livros da Bíblia, você encontra tudo que alguém precisa para dar certo a história da pessoa. Você quer estudar isso comigo? Eu não posso fazer isso sem orar. Vamos orar?
Querido Deus e amado Pai, obrigada porque essa pessoa chegou e está comigo aqui hoje. E eu quero lhe pedir que abençoe de forma especial. Encha-nos do teu poder, dá-nos iluminação celestial para que teu Espírito nos ensine hoje a respeito de tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então? Já está com a sua Bíblia na mão? Então eu tenho a primeira pergunta para fazer para você. Qual é o nome que geralmente nós conhecemos os sagrados escritos da Bíblia? Abra sua Bíblia em Mateus, rapidinho, corre lá em Mateus. Mateus capítulo 21. Isso vai encher o seu coração. Isso é muito importante que com esses estudos você também vai poder estudar e passar para alguma pessoa que você sabe que pode aprender um pouco mais da Bíblia. Então vamos ver que nomes são conhecidos os escritos da Bíblia. Mateus 21, verso 42. Vamos lá? Vamos ler? Olha o que Jesus disse. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Ela se tornou a pedra angular. O Senhor fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos? Bem, peraí. Como é que Jesus chamou a Bíblia? As Escrituras. Opa! Mas tem outro nome também pelo qual a Bíblia, outro título pelo qual é dada a revelação de Deus ao homem. Vamos juntos? Vamos olhar? Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas. O próximo livro aí da Bíblia, depois de Marcos, você vai encontrar Lucas. Lucas capítulo 8. Você vai ver como é que é outro nome que é dado também à palavra de Deus. Lucas 8, verso 21, tem outro título pelo qual a gente pode conhecer as Escrituras. Lucas 8, 21 está escrito assim. Respondeu ele: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem o quê? O que diz a tua Bíblia? A palavra de Deus e a executam. A palavra de quem? De Deus, não dos homens. Eu sei que a palavra dos homens falha, mas a palavra de Deus nunca. O que você tem na sua mão, esta coleção de livros, é a palavra de Deus. As Escrituras são a palavra de Deus. E você precisa pensar sobre isso. Que privilégio nós temos de poder estudar a palavra de Deus assim. Agora eu tenho uma outra pergunta para você. Como foram dadas essas escrituras? Como é que ela veio para a nossa mão? De que maneira nós temos esse material hoje à nossa disposição? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo, aí no finzinho da Bíblia. 2 Timóteo. Ao você encontrar essa parte da Bíblia, eu quero que seu coração se encha. 2 Timóteo, vamos lá. E quando a gente encontra essa parte especial, no finzinho mesmo. 2 Timóteo, achou? Tá. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. É uma passagem muito interessante da Bíblia. Eu queria que você prestasse atenção, porque todas as palavras da Bíblia têm um significado e uma razão pela qual elas existem. Diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Opa! Eu vou falar de novo isso. Isso tem que encher nosso coração. A Bíblia não diz que só o Novo Testamento é inspirado. Diz que quanto dela é inspirado segundo a tua Bíblia? Toda ela é inspirada por Deus. E ela é útil para 4 coisas. Ela é útil para ensinar. Como é importante ter alguém que sabe. Alguém que culto em alguma coisa, alguém que é conhecedor de alguma coisa. A Bíblia serve para ensinar. E para que mais? A segunda coisa, para repreender, sabe? Várias pessoas aceitam ser ensinadas, mas elas não aceitam ser repreendidas. Você vai deixar Deus repreender você? Também uma terceira coisa que diz aqui, para corrigir. As pessoas não gostam de ser corrigidas. Mas você e eu vamos pedir a Deus isso. Senhor, me ensine, trabalhe com meu coração, faça com que meu coração esteja pronto para receber os teus ensinamentos, as tuas repreensões e as tuas correções. E por fim, a quarta coisa que a Bíblia faz, para instruir em justiça. Pessoas instruídas, de nível. Como isso faz diferença, não é? Eu acho isso muito importante. A quarta pergunta para você. Por quem foram dirigidos os homens que assim falaram? Você lembra que eu te falei que são 40 autores diferentes? Quem os dirigiu para que eles falassem as coisas da Bíblia? De onde veio isso? A gente já sabe que veio do céu. A gente já sabe que as Escrituras vieram de Deus. Mas como que elas foram dadas? Presta atenção. Abra sua Bíblia em 2 Pedro. Corre lá. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Olha o que está escrito aqui. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos, da parte de Deus,
falaram movidos por quem? O que a tua Bíblia diz? Pelo Espírito Santo. Devemos pensar melhor quando pensamos em abrir uma Bíblia, ler um desses escritos sagrados, porque quem inspirou, embora a escrita seja humana, a inspiração é de quem? É do Espírito Santo. Davi se expressava a respeito disso. Davi falava a respeito disso. Se é sobre Davi, é lá no meio da Bíblia. Vamos dar uma olhadinha, por favor, em 2 Samuel, capítulo 23, verso 2. Vamos dar uma olhadinha, por favor. Samuel fica lá, quase no início da Bíblia, isso você pode achar. Antes de Crônicas, antes do livro de Reis, por favor. 2 Samuel, capítulo 23. Vamos ver o que Davi disse a respeito da Bíblia. O que ele comentou? 2 Samuel 23, por favor, o verso 2. Olha só. O Espírito do Senhor fala por mim e a sua palavra está na minha boca. Estes homens sabiam que Deus estava falando por eles, que eles estavam imbuídos, envolvidos pelo Espírito Santo. Mas olha que curioso, que coisa interessante que você vai ver agora. Então, quem falou por intermédio desses homens? Quem, na verdade, estava falando por intermédio deles? Vai para Hebreus. Você percebeu que eu pego um pedaço daqui, um pedaço dali? Percebeu isso? Porque a Bíblia não se confunde. O que ela diz no início, ela vai dizer até o final. Hebreus, vai no livro de Hebreus, por favor, capítulo 1. Encha seu coração ao ler isso junto comigo. Hebreus, capítulo 1, verso 1. Vamos lá? Diz assim. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez o mundo. Mas presta atenção no verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, como assim? Então quem estava falando por intermédio desses homens? Deus, o nosso Deus do céu. E com que propósito as escrituras sagradas foram feitas? Com que propósito? Romanos, capítulo 15, verso 4. Vamos lá. Romanos, um pouquinho depois de Atos, você encontra o livro de Romanos. Romanos, capítulo 15, verso 4. Pode correr, eu espero você. Vai lá. Romanos 15, verso 4 diz assim. Pois tudo que outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Que passagem bonita! Foram escritas para o nosso ensino, para o meu e para o seu, para que recebamos essa consolação de Deus. Isso é interessante? Só que tem mais. Perceba que coisa interessante que Deus tem para nos ensinar. Então veja mais uma pergunta. Qual foi o desígnio de Deus em dar assim as Escrituras? Para que ele nos deu? Vai lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós já estivemos em Timóteo hoje lendo, não foi? Então vai de novo lá em 2 Timóteo. O bom de nós estudarmos assim é porque você vai gravando aonde é que estão estes livros. Sabe estas pessoas que têm dificuldade para encontrar as páginas da Bíblia? Então elas, quando vão mexendo com a Bíblia, presta atenção, pega assim. Quando vão mexendo com as páginas da Bíblia, elas acabam encontrando, vai acabando ficando dentro da sua memória estas partes aonde você precisa procurar. O Timóteo está onde? Em que parte? Salmos está onde? O livro de Samuel está em que parte? No Novo ou no Velho Testamento? Como é bom pegar um pedaço aqui e acolá. Então vai lá. Em 2 Timóteo, por favor, capítulo 3, verso 17, diz assim. Para que as Escrituras foram dadas? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Já pensou isso? Você ouviu bem o que você acabou de ler? Que quando nós lemos a Bíblia, nós nos tornamos capazes e perfeitos para toda boa obra. Por que você acha que o mundo está como está? Você acha que se as pessoas estudassem mais a Bíblia, lessem mais as páginas sagradas, aliás, a Bíblia é o único livro que quando nós lemos, o autor está presente. Já pensou um negócio desse? Que bonito? O Espírito de Deus está trabalhando aqui, são centenas de anjos, são anjos de todos os lados tentando nos ajudar a entender. E o Espírito Santo trabalha conosco para que entendamos, para que isso fique em nosso coração. Mas vamos continuar nas nossas perguntas. Se foi Deus que escreveu, aliás, quem escreveu foram os servos de Deus, mas se foi Deus quem inspirou a Bíblia, será que nós podemos confiar nela? Tem alguma coisa séria sobre o caráter de Deus que precisávamos entender? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Tito,
capítulo 1, verso 2. Tito, está aí do lado de Timóteo, nem precisa fechar. Tito 1, verso 2 diz assim, presta atenção. Olha o que diz a respeito do caráter deste que inspirou a Bíblia. Diz assim, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Que interessante você pegar um livro que não tem mentira dentro dele, nenhuma. Qualquer biografia hoje as pessoas fazem, mandam fazer ou escrevem, colocando as melhores partes ou as que não lhes comprometem tanto. Este livro, no entanto, foi inspirado por quem não pode mentir. Não é interessante? Eu gosto de pensar sobre isso. Mais um pedacinho para você pensar. Qual deve ser, portanto, o caráter da palavra de Deus? Se o caráter de quem escreveu eram homens santos, se o caráter de quem inspirou não pode mentir, então qual é o caráter da Escritura Sagrada? Abre a sua Bíblia, por favor, em São João, capítulo 17, 17. Vai lá, São João, é aí no meio da Bíblia, antes do livro de Atos, São João 17, 17. Grava essa partezinha, ó, é fácil. São João 17, 17. Olha o que Jesus disse a respeito da Bíblia. Disse assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é triste a mentira. Como é difícil ficarmos perto ou envolvidos em alguma coisa que não é real. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, é dita dela que ela é a verdade. Isso não enche o seu coração? Santifica-os na verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Interessante, né? Agora, mais uma pergunta. Qual é, pois, a prova a ser aplicada a todo professo ensinador da verdade? Existe uma prova a ser colocada naquela pessoa que começa a ensinar a verdade. Veja, abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 8, verso 20. Então, se alguém está ensinando a Bíblia, ensinando esta verdade, a palavra de Deus, a gente tem que colocar a pessoa à prova, né? Vai lá em Isaías capítulo 8, verso 20. Deus ensina como é que a gente sabe se alguém está falando a verdade quando está comentando sobre a Bíblia, tá? É Isaías 8, verso 20, diz assim, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a alva. O que isso quer dizer? Se eles não falarem, se quem está lhe ensinando não falar de acordo com o que está aqui, não precisa acreditar. Isso é muito sério. E quando eu paro para pensar nisso, eu fico assim, preocupada. Porque hoje em dia não são todas as pessoas que podem provar as coisas que acreditam pelo que está escrito. Temos mais duas perguntas. A pergunta é, o que Deus deseja que seja esta sua palavra, a palavra da vida, o que Ele deseja que ela seja para nós? Abra a sua Bíblia, por favor, em Salmo 119, vai lá. Você vai gostar dessa parte, Salmo 119, abre aí, bem no meio da Bíblia, tá? Salmo 119, o verso 105. Salmo 119, verso 105, é o desejo de Deus para nós com relação à sua palavra. Diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nossa! O que Deus diz que deve ser a Bíblia nesse mundo escuro? Nós estamos vivendo em dias tão difíceis. Estamos todos aqui enclausurados dentro da nossa casa, passando por momentos que estão nos provando que Jesus está voltando. Sabemos que, com certeza absoluta, Jesus está às portas. Neste mundo escuro em que ninguém sabe realmente em quem acreditar, o que a Bíblia diz o que o Senhor Deus comenta que a Bíblia é para nós? É uma lâmpada para os nossos pés, mostrando qual caminho a seguir. Uma lâmpada. Você entendeu isso? Não é interessante? A outra pergunta que eu queria que você pensasse é, por quanto tempo essa palavra de Deus vai existir? As pessoas pensam que isso aqui vai acabar. Será que vai? Olha o que Deus disse aqui, por favor, em Mateus 24. Vai lá, em Mateus 24. Pode correr. Mateus 24, só para você ver quanto tempo a Bíblia vai durar. Mateus 24, verso 35, diz assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Querido amigo, eu tenho que fazer um apelo para você. Hoje foi o primeiro dia que você estudou a Bíblia, viu como é rapidinho?
O primeiro tema você estudou. Você estudou o que é a palavra de Deus, como ela foi dada, por que ela é importante. E eu queria lhe pedir que você orasse a Deus pedindo: Senhor, me ensine a gostar do que o Senhor gosta. Me ajude a compreender, me ajude a amar ler a Bíblia. Me ajude a ter vontade de buscar a palavra. Se você orar, o Senhor Deus fará isso em você. Se você buscar, se você pedir, o Senhor Deus vai desenvolver o gosto pela palavra da vida. Posso orar com você pedindo isso a Deus? Vamos lá. Querido Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome pela palavra de Deus. Por tua palavra, santas escrituras. Eu quero te agradecer porque o que sabemos a teu respeito foi porque o Senhor quis mostrar através da tua palavra. Ajuda-nos a entendê-la, ajuda-nos a amá-la, ajuda-nos a gostarmos de estudar a Bíblia. Eu te entrego essa pessoa que está estudando comigo agora e que no estudo de amanhã ela possa estar com o coração cheio. Isso só é possível vindo do teu trono. Te peço que encha o coração desta pessoa do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Aguardo você no estudo número 2. Um abraço para você.